Eu queria dizer a vocês que falar sobre hemorragia obstétrica hoje é um convite a nós que praticamos anestesia obstétrica extremamente importante, porque, como vocês vão ver, a hemorragia obstétrica passou a ser a maior causa de morte materna, mundialmente falando. E o caso que nós trouxemos, e o Lucas vai apresentar para vocês, na verdade é um caso real. Algumas pessoas que leram acharam que a gente tinha criado essa situação. Não criamos. Essa situação aconteceu numa instituição privada do Rio de Janeiro há exatamente 22 dias atrás. Então, eu não tenho a ficha de anestesia, mas todos os relatos, todos os detalhes e os fatos me foram contados pelas pessoas que participaram da situação. Ok? Então, eu vou pedir ao Lucas para narrar o caso para vocês e a gente vai conduzir, então, a discussão. Bom dia, meu nome é Lucas, sou M3 de serviço professor Bento Gonçalves, da FRJ, e, como a professora Fátima falou, vou apresentar um caso de hemorragia obstétrica. Gestante, 28 anos, gesta 2 para 1, parto normal, primeiro, 41 semanas, sem comorbidades, nega cirurgias anteriores, alergias ou uso de medicamentos antes da gestação. Ela dá entrada ao hospital às 6 horas, com amniorexia a 1 hora, com líquido claro. Ao exame, sem nenhuma alteração nos sinais vitais, pressão normal, 110 por 70, 90 batimentos por minuto. E o exame obstétrico com colo apagado, 80%, com 2 centímetros de dilatação, contrações 2 em 10 minutos, durante 30 segundos. Fundo uterino, 40 centímetros. Já no pré-parto, ela foi assistida em seu trabalho de parto sem medicalização inicialmente. Foi programado um exame obstétrico de 2 em 2 horas, com a ausculta horária do bebê. Após 2 horas, no exame obstétrico, evidenciou a dilatação de colo de 4 centímetros, a apresentação... A altura do bebê é um plano -1 de Delia e foi indicada a analgesia de parto. Foi feita a monitorização, uma venóclise e analgesia peridural com passagem de catéter peridural no espaço L2 e L3 e foi feito ropivacaína 0,1% com fentanil, 20 microgramas, 5 ml. Após 6 horas da analgesia, 8 horas já em trabalho de parto, o exame obstétrico mostrava uma dilatação total, colo 100% apagado, contrações 5 em 10, durando 40 segundos, o plano continuava -1. E a paciente foi colocada em posição ginecológica e orientada a fazer força de expulsão, que aconteceu durante 1 hora. Então, o trabalho de parto já se prolongava para 9 horas, né? Ao exame obstétrico, o bebê teve uma regressão na altura do bebê, foi para plano -2 de Delia, e o exame fetal ainda mostrava uma frequência de 180 batimentos por minuto, com uma parada das metrocísteres maternas. Ao exame, a paciente apresentava uma taquicardia, 130 de frequência cardíaca, com uma PA de 80 por 50 milímetros de mercúrio. O exame fetal, após alguns minutos, apresentou uma bradicardia do feto, com 120 batimentos por minuto, e foi indicado um parto instrumentado a fórceps. Foram feitas as manobras de extração do feto com fórceps, começaram as medidas, né, de resgate hemodinâmico, uma segunda venóclise, começando a infundir o cristalóides, 2 litros inicialmente propostos, 1 litro em cada gelco, começando vasopressores, metalaminol 100 microgramas escalonados, e foram colhidas amostras de sangue, que foram enviadas para o laboratório do hospital e para o banco de sangue externo. O
O feto foi extraído por fórceps, um nascimento às 4h30, mais ou menos, com apigar 0. Apesar de todas as manobras de reanimação fetal foram sem sucesso, e ele veio a óbito mais ou menos nesse horário, com um peso fetal de 4 kg, 450 gramas. A essa altura, o paciente já estava com bastante potência, né? 60 por 40 milímetros de mercúrio, bem taquicárdica, 140 batimentos por minuto, anemia aguda, né? Hemoglobina de 5 e hematócrito 17. Foram aventadas as hipóteses de DTP, mais ruptura uterina, não havia sinais de sangramento visível significativo. Após isso, a conduta foi a indicação de uma laparotomia exploradora, foi induzida anestesia geral com cetamina, 1 mg por quilo, e succinicolina para intubação, e a paciente apresentou uma parada cardiorrespiratória. Foram iniciadas as cirurgias simultâneas manobras de reanimação. Após a laparotomia, foi visualizada uma grande quantidade de sangue intraabdominal, uma laceração de aproximadamente 4 centímetros na parede posterior uterina e, com alguns ciclos, foi revertida a parada cardiorrespiratória. Alguns minutos depois, mais uma nova parada cardiorrespiratória, fechamento da parede, iniciada uma transfusão, apenas um concentrado em cada acesso, retorno ao ritmo sinusal, mais alguns minutos, nova parada, e por 40 minutos essa nova manobra de reanimação, que por 40 minutos não foi efetiva, e constatado o óbito materno em sala, às 8h42. Aí, mais ou menos, a organização desse caso clínico: a paciente chegou estável, começou a analgesia de parto com 2 horas de trabalho, com 8 horas foi colocada em posição ginecológica e começado o processo expulsivo, mas que durou 1 hora, 1h30 e não foi efetivo. Ela começou a apresentar, com 9 horas de trabalho, esses sinais, que a princípio não houveram sinais de iminência de rotura uterina, mas esses 2 sinais de rotura uterina, né, a subida da apresentação e a interrupção das metrocístoles, já apresentando hipotensão e taquicárdica, e a conduta obstétrica tomada foi, ao invés da laparotomia, foi a tentativa de extração a fórceps. Foi feita, mas foi constatado o óbito fetal 10h30 depois do início do trabalho de parto. E apesar da transfusão, da esterectomia, a paciente não conseguiu ser compensada e, infelizmente, veio a óbito com 14h30 após o início do trabalho de parto. Vou abrir agora para... Bom, então a gente agora abre para a discussão, e eu gostaria de saber quem gostaria de perguntar, ou sugerir, ou criticar, ou falar alguma coisa a respeito dessa situação. Fátima, você acredita que houvesse alguma intervenção anestésica que poderia mudar esse desfecho? Que mudasse o desfecho, eu não acredito, né? Eu acho que, na verdade, talvez houvesse uma intervenção profissional, no sentido da gente pressionar para que o obstetra fosse mais objetivo e que fizesse uma intervenção cirúrgica e não uma intervenção tentando fazer um parto via baixa, né, numa situação em que já havia sinais de instabilidade hemodinâmica, né. Muitas vezes a gente aprende na prática clínica que, às vezes, a indicação da esterectomia puerperal ou da intervenção cirúrgica muitas vezes é nossa, e somos nós que temos que pressionar justamente para não tirar um cadáver da sala,
né? 2, nesse caso, né? Então, essa situação é real. Eu só queria fazer algumas considerações. E se alguém tiver alguma pergunta, já que isso aqui é uma discussão, por favor, me interrompam. A primeira consideração que eu queria fazer é que a gente está vivendo um momento muito instável de mudança de diretrizes e mudança de protocolo em relação ao acompanhamento de trabalho de parto. Nós temos uma incidência de cesárea em torno de 40% de serviço público, 85% de serviço privado, e as metas são baixar isso para 10% a 15%. Como a Gisele falou, nós estamos saindo de um polo a outro. E quando a gente faz isso, né, principalmente por diretrizes nacionais, com certeza nós vamos ter situações muito complicadas, né? Existe um pragmatismo atual em termos de parto normal, para que o parto aconteça via vaginal a todo custo. E isso pode representar desfechos como esse que vocês acabaram de ver, né? Talvez se a gente tivesse, se o obstetra tivesse, ou se a equipe tivesse, não vou transferir a culpa para o cirurgião exclusivamente, mas se a equipe tivesse uma visão mais objetiva em termos de vamos parar agora, né? Era um segundo parto, mas era um feto macrossômico, um trabalho de parto que já se arrastava, uma situação de período expulsivo de 1 hora, onde a apresentação, ao invés de progredir, regrediu. Então, qualquer um sabe que isso é uma situação de intervenção cirúrgica, mas hoje isso vai acontecer com cada vez mais frequência. A tentativa do parto via baixa está sendo levada e vai ser levada até que a gente comece a mudar as diretrizes, como a Gisele falou. Já não se faz mais parto domiciliar, por exemplo, no Reino Unido, já não se faz mais parto domiciliar na Dinamarca, porque na Holanda também já acabou. Por quê? Porque os desfechos desfavoráveis materno-fetais começaram a acontecer, e a gente vai começar a viver isso aqui, né? Então, esse é um momento complicado para a gente que pratica anestesia obstétrica. Essa situação é tão grave, tão importante. Você tirou a apresentação? Nós tínhamos feito até somente para mostrar que a gente tinha isso, né? A gente tem a hemorragia obstétrica como a causa primária de morte materna. Esses artigos são de 2005, com aumento, de 2015, pois é. Todos de 2015, a gente aqui, eu e Lucas, relacionamos só 4. Né? Inclusive, esse aqui é do nosso guru obstétrico brasileiro, que está lá em Toronto há mais de 10 anos, que é o José Carlos de Almeida de Carvalho, que está trabalhando também nisso, né, em hemorragia pós-parto, mostrando que isso é uma coisa mundial. Então, só aqui, nós trouxemos para vocês 4 artigos de 2015, são dezenas. Por quê? Porque existe uma preocupação mundial em relação à hemorragia obstétrica. Todas as outras causas foram estabelecidos protocolos. Tromboembolismo pulmonar era a principal causa, eclâmpsia era a principal causa. Foram fechados protocolos que mudaram essa realidade. Então, agora a gente está vivendo um momento em que a hemorragia é a maior causa de morte, não no Rio de Janeiro nem no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, coisas precisam ser feitas, protocolos precisam ser estabelecidos para que essa realidade mude. E a gente não viva o que esse nosso colega viveu há 22 dias atrás, dentro de uma maternidade de muito bom padrão do nosso Estado. Tá? Então, já acabei? Ai, socorro. Então, só para a gente fechar aqui, o que a gente conversou e pensou, não só nós aqui, eu e Lucas, mas é um consenso que está caminhando nesse sentido, de estabelecimento de protocolos, unidade transfusional intra-hospitalar, gente. A gente, como anestesista, não tem como mudar essa realidade, mas a gente precisava trabalhar em locais que tivesse fácil acesso ao sangue. Com certeza, todos nós aqui, em algum momento, passamos dificuldade com isso. Todas as vezes que a gente está dentro de uma maternidade privada do Rio de Janeiro, a gente não tem unidade transfusional em nenhuma delas. Todos nós vivemos isso, com certeza. Né, de esperar sangue, de quase infartar, porque o sangue demora. E vocês viram que isso aconteceu durante a tarde. Nem motoboy consegue chegar em menos de 1 hora. Nem através de moto vocês conseguem isso. Então, um minutinho. Ai, meu Deus. Então, também não adianta a gente estabelecer protocolo e não treinar as pessoas. Tá? E uma outra coisa, aí sim, do ponto de vista de hemorragia como um todo, gente, utilizar vigilância e monitorização nas primeiras 2 horas de pós-operatório. Isso aqui é fundamental. Existem clínicas privadas nesse estado que têm RPA com 30% de utilização desde a sua fundação.
Não mandem suas pacientes para o quarto. É uma proteção judicial para nós. Se ela faz a hemorragia, as 2 horas de pós-cesárea ou pós-parto são críticas para a hemorragia. Se elas fizerem sangramento no quarto e vocês mandaram sem passar pela RPA, estão desprotegidos judicialmente. Ah, mas e se tiver na RPA, vai mudar alguma coisa? Do ponto de vista legal, vai. Tá? Então, bom, eu não quero ultrapassar meu tempo, porque a Deise já prometeu cortar a minha orelha do Lucas, mas era isso que a gente queria trazer.